Sem marcador. Tocar 2 vezes para ativar. Marcadores disponível. Use o gesto deslizar para cima e para a direita para conferir. Saudações, paz, luz e liberdade. É o que desejamos nós do canal dos deficientes do GK. Eu sou um administrador desse grupo, sou deficiente visual. A nossa meta deste canal é levar até você, aí aonde você estiver, em qualquer parte deste nosso planeta Terra. A paz, a esperança e a fé. A paz de Deus, não a paz do homem, que é conquistada com violência e com sangue, mas a paz do amor, que nada existe fora deste amor. A esperança que não morre nunca. A fé, não a fé cega religiosa, mas a fé verdadeira, raciocinada, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. Nós gravamos no vídeo anterior a primeira revelação, a iniciação. Agora nós vamos gravar a verdade de Deus que liberta. Como surgiu este grupo? Depois de pesquisar, analisar as igrejas, as denominações religiosas, encontramos uma doutrina que é chamada de a terceira revelação, que nós consideramos com certeza que é o segundo Consolador prometido por Jesus. Então começamos a estudar essa terceira revelação, porque nela não existe preconceito. O preconceito que as religiões, as denominações, principalmente o Velho Testamento, a primeira revelação, é a fonte desse sentimento arcaico, é um sentimento nojento, medieval. Nessa doutrina, nós achamos a luz para pesquisa, para trabalhar a nossa meta. Começando a estudar, encontrei uma irmã, Cordélia Carneiro, mais de 80 anos. Ela disse para mim, já que nós pensamos igual, que tal se uníssemos e estudasse, continuasse essa nossa pesquisa? Eu tenho na minha casa um cômodo que eu fiz, principalmente para estudar esta verdade. Convido você. Aí 2 irmãos disseram assim, nós podemos ir também? Claro. Então formamos um grupo de 4 pessoas e predominamos por o caminho do amor. Aí nós recebemos a comunicação, a manifestação dos 3 mentores espirituais. Irmã Maria, o grupo Socorrista o Cordeiro de Deus e o médico clínico geral, Dr. João Batista. Recebemos a psicografia do grupo Socorrista o Cordeiro de Deus, nos orientando a pregar
para o mundo o Evangelho de Jesus, mas como ele é. Depois de alguns dias, então, na emanação do Espírito, fui levado a uma dimensão espiritual. E lá eu vi uma distância que eu vi o planeta Terra do tamanho de um fusca. Desse planeta nascia um caminho de luz que desaparecia no universo. E uma voz disse a mim: irmão, Jesus precisa de você, porque a humanidade precisa dele. Este caminho de luz é para que vocês pregam o Evangelho de Jesus como ele é. Isso nos chamou a atenção. Por quê? Pregar o Evangelho como ele é. Pesquisando, estudando, nós descobrimos que as igrejas, as denominações religiosas, ela distorce a verdade. Aí veio a pergunta: por quê? Por que essa oposição? Então começamos a estudar a Bíblia. Da tradição católica, 73 livros. Tradição de João Ferreira, 66 livros. Então encontramos o 6º dia da criação. Primeiro livro da Gênesis. Então disse Deus: façamos o homem a nossas imagens e semelhanças. Colocou no homem o corpo físico, o macho e a fêmea no mesmo dia, e abençoou e ordenou: ide, enchei a terra dos vossos frutos. A igreja não aceitou. Criou um novo primeiro casal. Só que amaldiçoou o homem e amaldiçoou a mulher. E criou um executor, um semelhante ao capitão do mato no tempo da escravidão, para acusar, para amedrontar. Obrigar as pessoas a seguir por medo, não por amor, a Deus e a igreja. Depois, Deus Criador envia a carta magna, os 10 mandamentos. A igreja não aceitou novamente. Então vem a pergunta: por que é? Onde foi que Deus errou? Será que a igreja tem mais sabedoria, mais entendimento do que o Criador universal? Ele então enviou o seu Filho, Jesus, o primogênito. E ele testifica o que nós estamos falando, o que nós estamos estudando, que ele veio para corrigir o que está errado. Não a lei de Deus nem os profetas, mas a lei do homem. Aí então a gente vai para a segunda revelação, que é o Messias. Está na segunda parte da Bíblia, de Mateus e Apocalipse. Então João Batista começa lá no deserto da Galileia, pregando a nova era, ensinando que ele veio trazer a ferramenta para arrancar a planta que o Pai não plantou, arrancar a terra raiz, atirar o fogo e queimar até virar cinza. Depois Jesus confirma para Pedro que a planta que o Pai não plantou será arrancada até a raiz,
atirado ao fogo e vai ser queimado até a cinza. João Evangelista falava para os religiosos, para o sacerdote da igreja. Pedro reclamou a Jesus que o sacerdote estava inquirindo contra a sua doutrina. E Jesus disse: deixa aí, Pedro. Eles são cegos, condutores de cegos. Essa planta que o meu pai não plantou vai ser arrancada até a raiz e atirada ao fogo e queimará até virar cinza. João Batista prega, ensina, João Evangelista escreve. Primeiro livro do evangelista João, capítulo 18. Porque a lei foi dada por Moisés. A lei é a igreja. Esses ensinamentos que está sempre contra os ensinamentos do Todo-Poderoso Criador. Mas, capítulo 19, ele testifica, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, o primogênito, porque ele trouxe lá de cima, do Pai das Luzes, a verdade. Pela primeira vez, o evangelho é chamado de verdade pela boca de João Batista. 3 vezes dentro do evangelho, o próprio Jesus chama o evangelho de a verdade de Deus. Capítulo 8, conhecereis a verdade e ela te libertará. Capítulo 14, eu sou o caminho, na verdade e na vida. Capítulo 18, quando o imperador romano pergunta a ele, o que vieste fazer? E ele testifica, eu vim trazer a verdade. É o evangelho. Aí nós conhecemos a terceira revelação, que começou a 18 de abril de 1857, pelo professor Hipólito Leon Denizade Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. Comprova ser a segundo consolador prometido por Jesus. A terceira revelação, porque ele não prega uma religião, não prega uma nova doutrina, mas ele testifica a imortalidade da alma, que a morte não existe e que nós não somos filhos adotivos de Deus, nós somos filhos verdadeiros. E que nós fazemos parte desse todo. E que nós somos uma centelha de luz. Mas nós fazemos parte dessa fonte de luz e caminhamos para ela. E ele testifica. Antes que o Filho do Homem seria entregue na mão dos pecadores. Quem eram os pecadores? A igreja. Mas era necessário que tudo isso acontecesse, porque se não acontecesse isso, o segundo Consolador não viria. Agora, uma explicação. Porque ele fala o Filho do Homem. Porque a igreja ia condenar, acusar com mentira, com falsa testemunha, para que os romanos o crucificassem. Quem é que eles crucificou? Jesus de Nazaré. Era o Filho do Homem, era o corpo. Mas cumpre-se o que ele ensinou. O homem mata o corpo, mas o espírito é imortal. Matou o corpo, Jesus de Nazaré, mas o Messias ressuscitou. Provou que a morte não existe, que nós somos imortais. E venceu a igreja. Nos deu a liberdade, nos libertou. Convidamos a você, continua conosco, escreva aí, vamos pesquisar. Nós vamos mostrar para você no próximo capítulo
7 passos para renascer para uma vida melhor. Nós vamos mostrar para você o que é o homem, o que é Deus, o que é Jesus, o que é Espírito, o que é a verdade de Deus, o que é Satanás que a igreja criou, o que é o Espiritismo. Saudações, paz, luz e liberdade.